A síndrome de Munchausen é quando a mãe simula e fica inventando sinais e sintomas, problemas em geral na criança, para chamar a atenção para si. Nós, como pediatras, devemos valorizar sempre a queixa dos pais. Só que, eu sempre falo aqui, a criança não mente. Então, tem algumas coisas que só de olhar a gente já sabe o que acontece com aquela criança e como que é o ambiente que ela está inserida. Não são coisas básicas do tipo o que é comum, acho que em todo consultório de pediatria, né? Criança em casa com febrão, passando mal, chega no consultório, tá ótimo, né? As mães falam, ai, parece que eu tô mentindo. Não, não é esse tipo de situação, tá? Isso a gente sabe e vê que a criança tá doente, a gente conhece a criança e sabe como ela evolui, como ela fica bem. Quando acontece essa síndrome, no caso é na mãe, a situação é bem diferente, tá? Então, assim, a criança é uma criança que não apresenta nenhum tipo de sintoma, não apresenta nenhum tipo de problema, e na cabeça daquela mãe, tudo é um problema na criança. A criança tem um monte de problemas que, na verdade, eles não existem. E muitas vezes isso acaba prejudicando a criança, porque aquela mãe realmente acredita que o filho dela tem um problema, só que não tem. E muitas vezes nas consultas, nós pediatras não somos capazes de mostrar isso, porque aquela mãe não quer enxergar. E isso é uma coisa muito séria, porque como prejudica a vida da criança, acaba sendo um tipo de abuso infantil. É aquela mãe que quer dar remédio, que leva em vários médicos e não acredita em nenhum médico que ela leva, quer fazer um monte de exames, o que acaba, né, judiando da criança, sem necessidade alguma. Então, na verdade, eu coloquei, né, a enquete mais pra gente avaliar como que tá o nosso bom senso em relação ao nosso instinto materno. Até quando é normal a gente se preocupar? Sim, nós somos loucas, né? Somos loucas em proteger nossa cria, nossos filhos. Se nós pudéssemos, eu sei que todas as mães fariam isso, de colocar a criança numa bolha para não ter risco e deixá-los guardadinhos somente com a gente. Só que o nosso lógico, nosso senso lógico, não deixa a gente fazer isso, tá? Então, aproveite para fazer essa autoanálise, para ver até em que ponto o seu instinto materno está dentro da normalidade ou não. E se isso estiver causando algum sofrimento para você, seja de qualquer maneira, procure atendimento psicológico, converse com o seu pediatra, porque nós pediatras, nós temos que ver a família como um todo e não somente a criança, tá? Então precisa ver se aquela mãe tá precisando de ajuda. E se você acha que você tá precisando de ajuda, procure ajuda. Não fique sofrendo sozinho, tá bom?